Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Inspirai o Senhor nas nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós camine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, já fiz o ver, né? Já trabalhei aqui a minha catequese, né? Já passei ali, no caso, seja aí o nome que você estiver usando, né, julgar ou iluminar, né, já trabalhei ali com a palavra de Deus, já mostrei a questão da doutrina, né, da igreja, ali o que a palavra de Deus está propondo, né, trabalhei ali tudo, os tópicos que eu tinha, o objetivo que eu tinha aqui no tema para o meu encontro, e agora a gente vai chegar, né, no próximo passo, que é o agir, tá? Então o agir, tá? Ele é muito importante dentro do nosso encontro da catequese, tá? Aqui no caso tem um desenho aqui do menininho aqui, né, com alguns gravetos, tá? Essa temática aqui é meio tipo temática de escoteiro, né? Então a gente tem no caso aqui o agir, né? Qual que é a ideia? Você trabalhou a realidade no ver. Daí quando você tem a palavra de Deus, né, ou seja, a gente fez ali o julgar, né? A ideia é que você sempre tenha uma ação, tá? Então essa ação vai ser o agir, quer dizer, a partir da leitura da palavra de Deus, com base na realidade que eu vi, qual é a ação concreta que eu vou colocar. Então a ideia é sempre que cada encontro você tenha um agir diferente, tá? Ou seja, o que você vai dar de tarefa para os seus catequizandos fazer. Essa tarefa pode ser feita tanto no encontro da catequese, ou de repente pode ser uma coisa que eles vão levar para casa para fazer, tá? Então, a ideia do agir, tá? Lembrando sempre que é uma resposta, quer dizer, eu li a palavra de Deus, né? E a partir dessa leitura, o que Deus espera de mim, tá? Então, a palavra de Deus ela deve produzir frutos. Então, vamos agir, né? Vamos colocar em ação, tá? E daí sempre essa questão, o que os seus catequizandos podem fazer de concreto, tá? A ideia é que quando você estiver preparando o seu encontro, né, então você viu lá o tema, né, você está pensando no seu encontro, né, quando você estiver montando o seu encontro, você já pense em algumas coisas para você dar de sugestão para o agir. Tá? Então, a ideia seria, por exemplo, olha gente, né, então o que a gente pode fazer de concreto? Então você pergunta para eles, para de repente ver se eles têm alguma ideia. Se por um acaso, de repente, eles não tiverem ideia nenhuma, falar, ninguém tem nenhuma sugestão, você pode falar, olha, se a gente fizesse tal coisa, e se a gente fizesse tal coisa, né? Então você dá algumas ideias, né? Mas o ideal seria que partisse deles, né? Por quê? Se partir uma ideia deles, né? Ou seja, de algum deles ali, né? E de repente assim os outros abraçarem essa ideia, né? Vai ter muito mais chance de que aquilo seja realizado, vamos colocar assim, com amor, com dedicação, com empenho, né? Porque se for uma coisa, às vezes, que de repente você fala, às vezes pode ser que você, nossa, que preguiça, que cansado, né? Mas se você pega e é uma sugestão que veio deles, né? Lógico, o seu catequizado vai se sentir importante, nossa, né? A sugestão que eu dei, olha, vai ser feita, né? E os outros também vão querer, vão colocar assim, colaborar ali com o colega da catequese, tá? Então, lembrando, né, que você pode sim dar algumas sugestões, tá? Mas o ideal seria que viesse alguma coisa a partir deles. E sempre deixem eles decidirem, tá? Então, se de repente ninguém tiver ideia, você pode dar, tipo, sei lá, umas 2 ou 3 ideias, tá? Que você já pensou antes, né? Que você acha que vai casar, né, com o tema que você está trabalhando, e daí você deixa eles escolherem, tá? A função, no caso da gente como catequista aqui, né, então é sempre exigir alguma coisa, né, ou seja, o agir, né, quer dizer, o que eles vão fazer de concreto, mas a gente tem que também podar os exageros, né, então vamos por um exemplo, de repente você fala assim, vamos pegar e, sei lá, um exemplo, que de repente na leitura, Jesus está falando que a gente tem que amar os pobres, daí eles falam assim, e se a gente pegar e fizer, sei lá, comida e sair distribuir na rua, né, de noite aí para as pessoas que estão morando sem teto. Só que daí você fala, tô trabalhando com criança de, sei lá, 12 anos, né, 10 anos, 9 anos. Como que eu vou fazer isso, levar essas crianças de noite no escuro, né? Então, algumas vezes você vai ter que podar. Eles falam, gente, vamos descer um pouco, né? Vamos trabalhar um pouquinho melhor nisso daí, né? Quer dizer, você trabalha com eles ali, né, e de repente tenta chegar num consenso, né? Quer dizer, de repente eles não podem necessariamente sair para distribuir a comida, mas às vezes você pode fazer uma outra ação de alguma outra forma, tá?
E a ideia, né, é lembrando que também, né, que se depender de você como catequista, né, procure sempre não afastar muito, né? Então, um exemplo, vamos supor que, sei lá, o seu catequizando pegou e falou assim, a gente vai querer fazer uma visita no asilo, tá? Lógico que nós estamos aqui em época de pandemia, mas vamos supor que não tenha pandemia, não tem nada, nenhum impedimento, tá? E daí você fala assim, tá, eu vou ver onde. Daí você demora, sei lá, 2 meses para você pegar e ver, achar um motorista para pegar e levar as crianças. Daí quando vê aquele encontro que eles tiveram lá, já perdeu, né? Já foi, né? Então, daí quando você for trabalhar, você fala assim, nossa, mas vai ter que ir mesmo, já passou aquela vontade, aquela empolgação. Então, se depender de você como catequista, procura não afastar muito do encontro, tá? Então procura deixar ali uma coisa mais próxima para que eles ainda tenham na memória aquele encontro que você trabalhou, tá? E no caso, para que eles não percam o entusiasmo, tá? E lembrando, né, no caso, o agir, tá? Dentro do método fé e vida, né? O agir diz respeito à vida, né? Quer dizer, é o catequizando que com a vida dele ele vai tomar uma ação, tá? Então, vou encerrando esse vídeo por aí, a gente se vê no próximo vídeo.